para que a gente possa nos unir nesse momento para fazer as nossas preces. Cada um estará no seu lar, mas nós estaremos ligados por um fio de luz magnético que estaremos ligados através da prece. Então eu vou pedir para todos nós que nós possamos nesse momento agora esquecer os recadinhos da tela, fechar os nossos olhos, fazer uma respiração profunda e bem tranquila, para que nesse momento a gente vá tranquilizando o nosso corpo físico, os nossos pensamentos, para que a gente possa prestar atenção na presença amorosa dos mentores espirituais, dos mentores do caminho da luz, os mentores individuais de cada um de nós, para que juntos eles nos ajudem a alcançar nosso Mestre amado Jesus e a Deus nosso Pai. E nesse momento nós agradecemos pela oportunidade bendita de, mesmo longe fisicamente, nós possamos estar falando do Evangelho. Mesmo longe nós possamos estar fazendo as nossas preces, nossas orações juntos. Então, Mestre amado, nós te agradecemos, pedimos a Ti que nos envolva na Tua paz, na Tua luz, no Teu amor. Que Maria, nossa Mãe, que é a Mãe de todos nós, a Mãe de Cristo, a Mãe de todos nós, possa nos envolver no Teu manto de luz, derramando sobre nós o bálsamo de rosas, fortalecendo os nossos corações, acariciando os corações das mamães. E é com essa prece, com esse agradecimento, que nós damos por iniciada, então, a nossa palestra e os nossos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Gente, então, começando aqui, né, com a nossa palestra, como eu disse agora há pouquinho, eu sugeri que nós falássemos sobre as mulheres do Evangelho. E é claro que eu disse agora, a gente não vai conseguir falar tudo de todas, e nem das que eu trouxe aqui a gente vai contar tudo, porque não dá tempo, né? Então a gente tem um tempo para poder ocupar, e aí eu vou tentar trazer a essência, né, para o ensinamento de hoje, quando a gente vem falar de mulher. Porque quando a gente fala de mulher e de mãe, porque a mulher, ela já traz no seu íntimo, né, aquela coisa da cuidadora, aquela coisa daquela que acolhe, não é verdade? E é no corpo de uma mulher que é gerada uma vida, é claro, com a colaboração do homem, mas é no corpo da mulher que a vida, né, ela é gerada. Então, quanto a mulher tem um papel fundamental também nesse mundo que nós vivemos. Mas não dá para falar das mulheres sem antes falar de Jesus, né? Jesus também, o espírito mais nobre que passou pela terra, nasceu também de uma mulher especial, que é Maria de Nazaré, não é verdade? Mas a gente percebe que quando Jesus chega à terra, quando ele começa então o seu trabalho das suas pregações, dos seus ensinamentos, ali na região da Palestina, a mulher já vivia a questão da exclusão, né? A mulher, ela era totalmente excluída, a mulher, ela não tinha absolutamente nenhum valor, né? E a única utilidade em que as pessoas viam a mulher era na questão da procriação. A mulher era importante para procriar. Era somente assim que os homens conseguiam ver as mulheres. Então elas eram submissas, elas não eram ouvidas, elas nem podiam falar, elas não podiam ficar num ambiente onde os homens estivessem conversando, né? Os homens eram seus donos. E quando Jesus chega ali naquela região da Palestina, quando Jesus está na terra com a gente, ele faz um trabalho o tempo todo de inclusão das mulheres. Jesus ali, naquele momento, naquela cultura daquela época,
onde as mulheres não eram ouvidas e muito menos podiam falar e muito menos tinham valor, Jesus faz a inclusão dessas mulheres em diversas passagens, né? Se a gente for ver, quando a mulher adúltera é levada à praça pública, levada para ser apedrejada, né, por conta de adultério, ali ele já usa a sua sabedoria para poder defender aquela mulher, né? Quando todos esperavam que Jesus também deixasse que ela fosse apedrejada, até porque era uma lei de Moisés, mas ele, usando a sua sabedoria, ele então faz com que todos larguem as pedras no chão e deixam aquela mulher ir. Ele faz a inclusão da mulher quando ele tem um diálogo muito amoroso com a mulher da Samaria, e a gente sabe que o povo da Samaria era um povo excluído, na verdade era um povo que não tinha valor, e Jesus tem um diálogo com ela, né? Pede-lhe água, conversa com ela, oferece-lhe a água, né, da fonte viva, que ele diz. E o tempo todo a gente percebe, a gente vai ver na história o quanto Jesus então valorizou as mulheres, o quanto ele incluiu as mulheres, porque ele trazia uma ideia, não só uma ideia, como nas suas ações, ele trazia atitudes de igualdade, né? Tanto que até hoje dizem, né, falam alguma coisa, porque Jesus gostava mais de Maria Madalena do que dos próprios apóstolos, né? Porque os apóstolos não se conformavam e achavam que Cristo gostava mais dela do que deles. Mas na verdade a estranheza era porque uma mulher nunca tinha sido valorizada. Né? Um homem nunca tinha valorizado uma mulher, um homem nunca tinha dado a importância a uma mulher, ao que ela falava, às atitudes daquela mulher. E Cristo começa a fazer isso. E aí as pessoas começam a achar que é porque ele gostava mais, né? E na verdade a gente sabe que não é isso. Então a primeira mulher da vida de Jesus é quem? É Maria de Nazaré, né? Que eu acho que dispensa comentários, até porque a Vilminha ontem fez uma palestra linda falando da vida dela, né? E então eu não vou falar nada sobre ela, mas a gente perceber que, como um espírito de uma envergadura incrível que ela era, de uma luz imensa, conforme ontem quem acompanhou a Vilminha ouviu, né? Um espírito também de uma esfera superior, mas quando ela esteve aqui, ela fez o papel de mãe. Ela não fez outro papel, ela veio e desempenhou o papel que foi dado a ela. Foi dado o papel a ela de ser mãe, né? De ser o veículo daquele espírito maravilhoso de Jesus, né? Chegando aqui na Terra. Então ela foi esse veículo puro, esse espírito puro que veio aqui para poder gerar essa vida de Jesus, essa vida física, né? De Jesus. Então, no seu papel de mãe, ela também sofreu, vendo os sofrimentos do filho, né? No seu papel de mãe, ela muitas vezes chorou, muitas vezes ela não queria que ele fosse, né, aos desafios nos quais ele já sabia que ele iria. Então ela estava sendo totalmente mãe, queria acolher, queria proteger. Então a gente percebe o quanto o coração de mãe ele está acima de qualquer coisa. É claro que a gente sabe que há exceções, mas a gente não precisa discutir isso aqui agora, né? Mas a gente percebe o quanto ela também se colocou frágil no seu papel de mãe, sentindo as dores de ver o flagelo do seu filho, né? Como um espírito superior, mas no papel de mãe, ela foi mãe naquele momento, né? E acompanhando o seu filho em todas as etapas da vida dele, orando por ele como todas as mães fazem, né? Pedindo a Deus por ele como todas as mães fazem. Então aqui ela veio como esse espírito de uma incrível luz, mas, né, na sua humildade diminuiu essa luz para que ela pudesse ser somente a mãe do Cristo, para que ele pudesse fazer o papel que ele fez junto de nós, né? E tantas outras mulheres que seguiram Cristo, entre elas a gente pode citar a Joana de Cusa,
que é mais famosa, né? No Espiritismo a gente ouve muito falar de Joana de Cusa. E Joana de Cusa por quê? Porque ela era esposa de Cusa. E Cusa era um homem que tinha um cargo, um cargo alto no governo de Herodes, né? No governo de Roma ali. Então ela era uma mulher que morava muito bem, era mulher que tinha vários serviçais ao seu dispor, porém era uma mulher de um coração também sedento de amor, de um coração nobre. E quando ela ouviu falar de Cristo, ela buscou assistir às suas pregações. E o que ela fazia para assistir às suas pregações? Ela se vestia de uma forma simples, conforme as suas servas, e ela ia nas pregações de Jesus, porque não podia ir com as vestimentas de uma mulher romana, né? Porque chamava atenção. E ela ia então assistir às pregações de Jesus, e aos poucos, não precisa nem dizer o quanto o seu coração foi tomado por aquele amor, por aqueles ensinamentos, e ela então seguia o Cristo em todas as suas pregações. Não concordava com a postura e com a posição do seu marido, por muitas vezes ela reclamou a Jesus por conta da postura do seu marido, mas Jesus a encorajava a voltar para casa e ser amorosa e ser paciente, e assim ela foi durante muito tempo. Cusa teve problemas com o governo de Roma, perdeu seu cargo, eles ficaram muito pobres e em seguida ele morreu. Ela ficou sozinha com seus filhos, e não teve vergonha de buscar trabalho para o teu sustento e para o sustento dos filhos. Acompanhou Jesus em toda a sua trajetória, como eu falei agora, nas pregações, na Via Crucis, até o Gólgota, até a sua crucificação, e também estava lá, né, com os apóstolos quando da aparição de Jesus para Maria Madalena. Depois da partida do Cristo, a gente sabe que os cristãos ficaram por muitos anos sendo perseguidos. Havia muitas perseguições de cristãos, a gente sabe disso, por décadas. E numa dessas perseguições, Joana de Cusa foi pega junto com um dos seus filhos e junto com vários outros cristãos. E o que eles queriam que os cristãos fizessem? Que eles abdicassem, ou seja, que eles injuriassem essa fé cristã, né? Que eles pudessem renegar a fé em Jesus, nesse tal Cristo. Então, muitos com medo acabavam fazendo isso. E num certo momento, alguns cristãos foram amarrados próximo a uma fogueira, porque iam levá-los à fogueira. Naquela época também era muito comum isso. E enquanto eles estavam ali amarrados, ali perto para ser ateado fogo, ela ficava em oração. E o seu filho estava próximo dela, também amarrado, né, para ir para as fogueiras. E nisso os guardas ali, né, os algozes ali, iam insistindo para que eles negassem o Cristo, porque eles queriam que eles negassem o Cristo. E quando ele chega em Joana de Cusa, pedindo para que ela negue a sua fé, para que ela negue o Cristo, e ela continua firme e continua dizendo que ela era cristã. Ela continuava dizendo que Jesus era o seu grande Salvador. E o filho dela implorava e começou a gritar: mãe, pelo amor de Deus, né? Injúria, nega, olha para mim, salva a nossa vida. Mas lá no fundo da sua alma, ela escutava a voz do Cristo, dizendo do reino dele, dizendo do amor dele, dizendo da vida eterna, né? E ela confiava muito nisso. Ela tinha fé, ela tinha força, ela tinha coragem, ela tinha resiliência. E ela permaneceu firme ali na sua fé. Ela permaneceu firme na sua crença. Quando o soldado percebeu que ela realmente não ia ceder, ele atirou fogo, as labaredas começaram a queimar e a subir, e o seu filho gritava para que ela pudesse então negar a fé cristã. Então o soldado chega para ela e pergunta para ela, e diz na verdade para ela, né? Diz para ela o seguinte: quer dizer que esse teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela responde a ele: não, ele não me ensinou somente a morrer, ele me ensinou também a te amar.
Então, dessa maneira, ela desencarna. E quando a gente olha para ela, nessa atitude dela de deixar não só ela, mas o filho também ser queimado na fogueira, a gente vê aí uma fé inabalável, não é verdade? Uma certeza daquilo que o Cristo falou. Porque ela sabia que depois dali, daquele momento, eles seriam recebidos, eles teriam o regaço do Pai. E então é dessa forma que ela participa, não da vida de Jesus, né? Mas da fé cristã, mostrando pra gente essa força, essa perseverança, né? Esse amor a Jesus, esse amor e tendo certeza do que aquilo que ele falou para ela era verdade, né? E obviamente isso é uma pincelada sobre a história dela, né? Que a gente não vai poder contar as histórias todas aqui, porque é muita coisa para se falar. Então, quando a gente fala daquele amor maternal, daquela doçura, a gente tem o exemplo de Maria de Nazaré. Quando a gente fala de força, de coragem, de fé inabalável, a gente fala de Joana de Cusa. E tem uma outra grande mulher também, muito conhecida no Evangelho, que é Maria de Magdala, ou Maria Madalena, né? Magdala porque ela vinha de Magdala. E Maria Madalena é uma das mulheres mais comentadas, né, do Evangelho, porque ela tem uma história muito bonita. Infelizmente, ela é conhecida somente como uma mulher adúltera, né? Quando fala de Maria, uns até confundem achando que ela é aquela mulher que foi levada à praça pública para ser apedrejada, mas ela não é, né? Ela é a Maria Madalena, aquela que lavou os pés de Jesus, né, e secou com seus cabelos. Mas como que é essa história? Como que ela se encontra com o mestre? Então ela é tida como no Evangelho, como a meretriz, como a mulher endemoniada. Na verdade, ela era obsediada, né, por alguns espíritos obsessores. Mas ela também conta-se que ela era uma mulher belíssima naquelas regiões, que todos os homens poderosos ali daquela região de Roma caíam aos seus pés diante da sua beleza. Ela morava muito bem, morava num grande palácio, tinha muitas joias, tapetes, cerâmicas, vários criados, porque todos esses homens poderosos a presenteavam muito, né? Porque dariam qualquer coisa para estar com ela, tamanha, dizem, era a sua beleza. E Maria Madalena, né, Maria de Magdala, ela tinha uma sede de um amor tão grande que ela não sabia direito que amor era esse. Ela achava que era o amor físico, né, o amor de um homem. Então ela estava o tempo todo. Então, toda vez que ela aceitava esses homens na vida dela, na verdade ela estava procurando achar o amor. Aquele amor que o coração dela pedia o tempo todo, que ela estava sedenta, mas que ela nunca encontrava. Com todos os homens que ela se deitava, ela nunca encontrava esse amor. Ela estava sempre vazia, sempre sedenta e sempre muito infeliz, né? Apesar de todas as festas que havia no seu palácio, né? Apesar de todas as riquezas, de todas as pessoas poderosas que frequentavam ali a sua casa, ela vivia infeliz. E quando ela estava sozinha, essa infelicidade, essa tristeza tomava conta dela e era o momento onde ela se encontrava muitas vezes muito obsediada. Mas dentro do seu palácio também ela era conhecida como uma mulher de um coração muito bom. E as suas servas saíam para escutar as pregações do Messias. E quando voltavam, enquanto elas estavam nos afazeres da casa, ou às vezes cuidando, né, dos cabelos de Madalena, cuidando das suas vestes, ela perguntava para as suas serviçais como que era, e elas iam contando sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a igualdade que ele pregava, sobre o amor que ele pregava, e ela começou a ficar curiosa a respeito disso. Recebeu muitas vezes informações das suas criadas, muitas vezes também se vestiu como uma criada para poder escutar as pregações de Jesus, e o seu coração foi sendo tomado de um amor que ela nem sabia explicar. E ela queria muito se encontrar com Jesus. Ela queria muito falar com Jesus.
E quando foi um dia, com auxílio de uma pessoa que tinha sido ajudada por ela consegue então ter o seu primeiro encontro a sós e não em público com Cristo. Ela fica sabendo que ele está na casa de Simão, que ele vai passar a noite lá, e ela é levada até lá de barco para poder ver Jesus. Ela queria muito ver Jesus. E quando ela chega, que ela bate e ela consegue entrar na casa, assim que ela entra, ela se dá de frente com o mestre. E o mestre já chama ela pelo nome. Quando olha para ela, diz Maria. E ela estranha e diz, Rabi, mas por acaso me conheces? Sabe quem eu sou? E Jesus diz a ela, Maria, por acaso eu não sou o bom pastor? Pois conheço todas as minhas ovelhas. E há muito tempo eu já tenho te esperado. Ela não entende muito, né? O que Jesus quer dizer com aquelas palavras. Mas então ela vai até ele e diz, Rabi, né? Eu quero seguir-te, mas será que Deus me perdoa? O que eu tenho que fazer? Conta para mim, diz para mim. O que eu posso fazer para ser salva? Pois eu sou uma pecadora. Então Jesus diz a ela, né? Com muito amor, ele diz, Maria, então vá e ame os seus filhinhos. Quando ele diz, vá e ame os seus filhinhos, ela é estranha, então ela diz, mestre, bem vês que realmente tu não me conheces. Bem vês que você não sabe quem eu sou. Aí ela diz para eles, mestre, Rabi, eu sou uma infeliz, eu sou uma desgraçada, pois eu tive o meu ventre perfurado por mais de 1000 vezes e não tive a honra de ser mãe. E aí então ele diz para ela, ele compreende que ela não tinha compreendido, é claro, e ele diz, Maria, quando eu digo a você, para você amar os seus filhinhos, eu não estou me referindo aos filhos saídos do seu ventre, eu estou me referindo aos filhinhos sem mães e às mamães sem seus filhos. Vá, filha, vá e ame. E nesse momento Jesus se despede dela, ela vem com seu coração preenchido de um amor que ela não consegue explicar o que é, mas também não entendeu muito quando Jesus falou, vai e ame os seus filhinhos. Mas ela vai refletindo muito a respeito disso. E passa-se alguns dias e ela quer novamente se encontrar com Jesus, porque ela resolveu que realmente ela precisa seguir aquele mestre, ela precisa seguir aquele homem, ela tem acompanhado as suas pregações, tem acompanhado os teus ensinamentos, ela começa a orar e aí ela decide, não, eu quero acompanhá-lo. E aí num dado dia onde Jesus está também almoçando numa casa também de um dos homens ali, né, de um dos homens do Sinédrio, dos fariseus, porque Jesus ele não julgava ninguém, ela então resolve ir, porque ela quer de toda forma ver Jesus, ela quer de toda forma seguir Jesus a partir daquele momento. E então naquele momento, aquele momento onde a gente sabe, né, na passagem que ela lava os pés de Jesus. Ela entra então ali nos aposentos onde estão ele e outros homens, e naquela época, como eu disse agora há pouco, era um insulto, né? Uma mulher estar no mesmo ambiente onde os homens estavam conversando, onde os homens estavam se encontrando. E ela entra, e assim que ela entra, ela já cai aos pés do mestre chorando, né? Rabi, Rabi, Rabi. E aí os homens ali que estão presentes acham isso um insulto, querem ofendê-la, e Jesus a defende, é claro, com toda a sua sabedoria. E nesse momento é o momento onde ela então lava os pés do mestre, né? Com perfume, com óleo perfumado, e enxuga os seus pés com os seus cabelos. E a partir dali também ela tem um diálogo muito bonito com Jesus, né? É claro que eu não vou falar todos os detalhes aqui agora, por conta do nosso tempo, como eu falei, mas ela tem um diálogo lindo com Jesus, e a partir daquele encontro com Jesus, a partir daquele momento que ela lavou os pés de Jesus, ela volta para o seu palácio,
dar todas as suas coisas aos pobres, todas as joias, todos os tapetes, todos os ouros, né? Fica só com as suas vestes e começa então já os seus primeiros trabalhos ali, ajudando um ceguinho a atravessar a rua, ajudando um coxo a andar para lá e para cá. E a partir daquele momento ela começa a acompanhar Jesus com os apóstolos em todas as suas pregações, em todas ela estava presente, né? Em todos os momentos da vida do Cristo, ela esteve presente, né? Na sua prisão, ela tentou fazer alguma coisa para ajudar, para interferir. Quando ele é levado na Via Crucis, quando ele está lá na cruz, ela está ali junto com Maria de Nazaré, junto com outras mulheres. A gente sabe que, conforme é contado para nós, os apóstolos com medo não tiveram coragem de ficar ali, apenas um deles, né, acompanhando Maria, mas todas as mulheres ficaram, né, como todas as mulheres fazem hoje, na verdade, como todas as mães fazem hoje, né, de ficar ali na sua obrigação, nos seus deveres, e ela ficou também. E a gente sabe que quando da aparição de Jesus, após o terceiro dia, foi para ela que ele aparece primeiro, para Maria Madalena, e até então foi difícil ela convencer os apóstolos de que ele tinha aparecido para ela primeiro. Eles até duvidaram por que apareceria para ela, né? Porque eles ainda tinham muito do julgamento. Enfim, quando depois da subida de Jesus, após ele ter ficado com os seus apóstolos, dando os seus últimos ensinamentos, então cada um saiu para as suas pregações, né? Cada um para um lado, um grupinho para outro, e ela queria ir junto. Ela pediu a Pedro que ele a levasse junto, porque ela também queria continuar participando desse trabalho do evangelho. Pedro não quis levá-la, dizendo que ela era mulher, que ela era frágil, mas talvez ele tivesse um pouco ainda de julgamento por conta da sua vida passada. E eles não a levaram. E ela ficou por ali, perambulando por Cafarnaum, porque já estava pobre, né? Não tinha mais nada. E no momento sozinha na praia, relembrando as pregações do mestre, ela vê um barulhinho de sininho, que é a chegada de uma caravana de leprosos. Porque eles batiam sininho quando eles estavam chegando na cidade, porque as pessoas se afastavam. Eles eram proibidos, inclusive, de ficar por ali. E quando eles chegam perto dela, eles param e perguntam aonde que estava o Messias, porque eles tinham vindo de muito longe para serem curados por eles. E aí ela tem dó e fala, chegaram tarde, né? Pois crucificaram o nosso mestre, crucificaram o nosso Salvador. E aí eles ficam muito tristes, porque eles tinham certeza que eles também seriam curados. A notícia da cura de Jesus chegava em todos os cantos ali, né, das redondezas. E aí ela começa então a falar sobre os ensinamentos do mestre. Ela conta de como era o Rabi, do que ele ensinava, o que é que ele falava. E ela percebia que eles iam se encantando, que aquela fala dela foi acalmando aqueles corações aflitos e solitários. E quando ela percebeu, ela estava fazendo uma pregação, né? E todos estavam ficando animados, todos estavam ficando mais fortes ali nas suas emoções. E aí quando chegam os soldados para poder tirar eles dali, porque eles não podiam ficar por causa da doença, né? Eles vão embora, eles começam a ir embora. E quando ela vê eles indo embora, ela começa a pensar e dá uma vontade de ir com ele. Ela se levanta, pede para que eles a esperem, e eles também esperam, e ela vai com eles para o Vale dos Leprosos. E ali ela começa a viver com os leprosos e começa a cuidar dos leprosos, a cuidar das suas feridas físicas, mas começa também a curar das suas feridas emocionais, das suas feridas espirituais, pregando os ensinamentos de Jesus, orando por todos eles, e começa a ser amada por todo aquele povo, por todo aquele vale dos leprosos. E foi ali que ela percebeu e lembrou quando Jesus disse a ela: Maria, vá e ame os filhinhos sem mães e as mamães sem filhinhos. E ali ela percebeu que ela estava fazendo ali o que Jesus tinha pedido para ela. Ela estava sendo mãe
daquele povo, ela estava sendo mãe dos leprosos, né? Morreu também com lepra, adquiriu a lepra depois de muitos anos, já velhinha, né? Saiu de lá para poder ver Maria de Nazaré pela última vez, porque ela amava Maria de Nazaré. E muito velhinha, ela fez uma viagem de longos dias até Éfeso para encontrar Maria. E quando ela vai chegando na entrada de Éfeso, ela desfalece, porque estava muito fraquinha. Mas ela chega ainda a ver Maria. Maria recolhe, acolhe na sua casa, cuida dos seus últimos instantes. E Madalena, Maria de Madalena, Maria Magdala, desencarna ali nos braços de Maria de Nazaré. E é recebida, obviamente, no plano espiritual por Jesus. E imediatamente, quando ela desencarna ali, ela já acorda no plano espiritual e já percebe que quem vem acolhê-la, quem vem ao encontro dela é Jesus, né? E dizendo para ela: vem Maria, descansa filha, porque muito amastes, e agora você vem comigo no reino do meu Pai. Então, lindo a presença dessa mulher, né? Que mudou a sua vida através desse amor do Cristo, um amor de dedicação, um amor de renúncia, né? Renunciou a tudo para poder viver esse amor. E se a gente for falar dos tempos atuais, quantas mulheres também a gente poderia falar de Madre Teresa de Calcutá, não é? Madre Teresa de Calcutá também foi um amor de renúncia, né? Ela não era uma mulher riquíssima, mas a sua família era abastada. Ela poderia viver no conforto, mas ela largou todo o conforto que a sua família lhe proporcionava e foi também ser a mãe dos filhinhos de Calcutá, dos excluídos de Calcutá, dos pobrezinhos de Calcutá. E a gente não precisa nem dizer o trabalho incrível que ela fez, porque a gente ouve o tempo todo aí, né? E ela também trouxe esse amor, né? Ela também foi ser mãe dos filhinhos sem mães, né? Das mamães sem filhos, como disse Jesus, levando todo o seu amor, a sua dedicação. E uma mulher, né? Franzina, mas uma mulher forte, uma mulher dedicada, uma mulher que lutava por aquilo que ela queria, ela lutava por aquilo que necessitavam os pobrezinhos. E nos dias de hoje, nos momentos que nós estamos vivendo hoje, quantas mulheres também renunciam a favor dos seus filhos? Quantas mulheres têm uma força de leão a favor dos seus filhos? Às vezes, as mulheres de hoje não precisam muitas vezes renunciar à sua vida jogando todas as suas riquezas para os pobres, não precisam ser levadas à fogueira, não precisam ser apedrejadas, né? Mas hoje a gente vê a mulher mãe renunciando muitas vezes às noites de sono, a mulher mãe renunciando muitas vezes a você tratar do seu cabelo, fazer uma unha, comprar uma roupinha nova. Quem é mãe sabe, né? A gente renuncia a tudo isso para poder que os nossos filhos tenham melhor do que a gente, né? Para que os nossos filhos tenham uma roupa melhor, para que os nossos filhos tenham um estudo melhor, uma educação melhor. A gente faz muitas renúncias. E tem mães que fazem renúncias também de uma carreira profissional, porque elas querem cuidar, querem criar os seus filhos, né? Então a gente vai percebendo que a mulher, ela traz esse perfil já de renúncia a favor dos filhos, a favor dos outros, não é verdade? A gente fala também, a gente falou de Maria Magdala, que foi ser a mãe dos leprosos, de Madre Teresa, né? A mãe dos desfalidos de Calcutá, e a gente tem tantas no anonimato hoje, que a gente percebe quantas mães também nos anonimatos aí, né, que acolhem e que cuidam de crianças que não são suas, e mães que muitas vezes criam seus filhos também sozinhas, e mães que se desdobram, que às vezes ficam sem dormir, que muitas vezes ficam sem comer,
para que os seus filhos possam ter algo melhor. Então, quando a gente fala de mulher, muitas vezes dizem que ela é o sexo frágil. Na verdade, pensa-se que ela é o sexo frágil porque ela é amorosa, porque ela é cuidadora, porque ela se emociona. Mãe é coração, não é verdade? Mãe é muito coração. E foi bom que mãe viesse sendo mais o coração, porque o homem, e a gente não está aqui desmerecendo o homem, porque se há vida na terra é por causa do homem e da mulher, né, que geram essa vida, e para gerar vida eles dão igual, dão para a gente a mesma coisa, mas a criança ela é gerada no corpo de uma mulher, não é verdade? Dessa mulher que muitos olham como essa fragilidade, mas na verdade não é uma fragilidade, na verdade é uma amorosidade, é um coração acolhedor, é esse coração de mãe mesmo. E o pai já é mais aquele coração da força, né? Que precisa ir à luta, que precisa ir buscar. É claro, e o Evangelho fala pra gente também que existem as exceções. A gente sabe que existem muitas mães que por algum motivo que a gente não pode julgar, não deve, até porque a gente não sabe da história, muitas mães não conseguiram ficar com os seus filhos. Muitas mães não conseguiram cuidar dos seus filhos, muitas mães não conseguiram criar os seus filhos. Mas com certeza não conseguiram porque por trás delas tem uma história que a gente desconhece. E por isso que Cristo sempre nos recomendou, não julgueis, porque a gente não sabe a história de cada um. Né? Se alguém faz algo que não foi tão bom, é porque ele não conseguiu fazer diferente. A gente, em geral, a gente faz aquilo que a gente consegue com aquilo que a gente tem. Então, quando a gente faz aquilo que a gente consegue com aquilo que a gente tem, naquele momento da nossa vida, a gente está fazendo melhor. A gente poderia fazer melhor? Poderia, mas naquele momento a gente não tem ferramentas para isso. Naquele momento talvez a gente não se ache tão forte. Naquele momento talvez a gente não está em contato lá com o fundo da nossa alma, porque no fundo da alma feminina existe essa força, né, da leoa, da guerreira, da mulher que suporta, da mulher que vai atrás, não é verdade? Então a gente percebe que desde da época de Jesus até nos dias de hoje, as mamães, as mulheres, elas vêm trazendo um testemunho de renúncia, um testemunho de amor, um testemunho de força, um testemunho também de fragilidade. E a gente tem também aquelas mulheres que não puderam gerar os filhos no seu próprio corpo, mas geram seus filhos dentro do seu coração, né? Dando para esses filhos que muitas vezes não puderam por algum motivo receber os cuidados da sua mãe biológica, essas mamães podendo dar o seu coração e se dedica da mesma forma pelos seus filhos, com amor, sofrendo pelos seus filhinhos, renunciando pelos seus filhinhos, se desdobrando para poder dar uma boa orientação, para poder que eles possam ter uma vida melhor, né? Então, as mulheres têm muita força. Jesus, desde o começo, acreditou nas mulheres, relembrando, né, o quanto ele pregou a igualdade, o quanto ele deu atenção, o quanto ele ouviu as mulheres, o quanto ele se dedicou também às mulheres, né? Conta-se, a gente falou agora há pouco de Maria de Magdala, mas a gente sabe que existe os evangelhos apócrifos. Então acharam, né, de Judas, de Tomé e de Maria Magdala também acharam. E alguns estudiosos, estudando os evangelhos, inclusive os apócrifos, pelo que traz lá, eles falam que Maria Madalena foi uma das que mais entenderam Jesus com clareza. Ela entendia Jesus com uma clareza muito maior do que os próprios apóstolos, né, de quase todos eles ali. Então a gente percebe que na passagem do nosso mestre
pela terra, ele sempre teve a companhia das mulheres do começo até o fim. Elas não temeram, elas não tinham medo de estar próximas, elas não temeram de ser presas, de irem para a fogueira, de serem apedrejadas, mas elas confiaram, né? E essa é uma grande mensagem para todas nós, mulheres, mamães, e mesmo aquelas mulheres que não são mamães, mas a gente sabe que a mulher, a alma feminina, ela traz essa coisa do acolher, do ser mãezona, né? Então, Jesus sempre nos valorizou. Jesus sempre se dirigiu a nós com respeito, com amor. Jesus sempre nos ouviu. Então, mulheres, né? Se o espírito mais nobre, mais sábio, mais respeitoso e amoroso que passou pela terra nos respeitou, nos valorizou, nos amou, então nós não podemos deixar que ninguém faça ao contrário com a gente, né? Com todas nós, com todas as mulheres, com todas as mamães, né? Que nós possamos nos colocar numa posição daquelas que foram incluídas, respeitadas e amadas e valorizadas pelo grande mestre Jesus. E para a gente ir finalizando, eu separei aqui um trechinho que é de um poema justamente da Madre Teresa de Calcutá. Então eu vou ler só esse trechinho para vocês que eu anotei aqui. Então olha o que ela diz sobre a mãe para com seus filhos. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, cada vez que sonhem, que vivam, que cantam e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Olha que coisa linda o que Madre Teresa fala para nós. A gente vai ensinar, mas a gente deve deixar que eles façam o próprio voo, que eles façam a própria escolha, né? Bert Hellinger, que traz para a gente a constelação familiar, ele diz o seguinte: a mãe e o pai, aqui no caso a gente está falando da mulher e da mãe, eles deram algo precioso para a gente, que é a vida. E isso já bastava. Eles não precisavam fazer mais nada, né? Mas eles cuidam da gente, ainda cuidam da gente com aquilo que eles têm, com as ferramentas que eles têm. Então a vida é algo preciosíssimo. E para nós, principalmente aqueles que são espíritas ou que são reencarnacionistas, a gente sabe o quanto é importante a questão de nós ganharmos a vida. Porque o ganhar a vida é ganhar uma nova oportunidade, né? É poder reencarnar novamente. Ganhar a vida é poder evoluir. Então, duas pessoas, o que uma é a nossa mãe, o outro é o nosso pai. Duas pessoas que nem a gente, espíritos também na sua jornada evolutiva, na sua travessia por este planeta Terra de provas e expiações. Então, também com dores emocionais, com provas e coisas a expiar, né? Com medos, com inseguranças, são esses espíritos que vêm e dão a vida para nós. Então a nossa mamãe, seja ela quem for, não importa o que ela fez ou o que ela deixou de fazer, ela é a mulher da nossa vida, né? Ela deu para a gente, junto com o nosso pai, a nossa oportunidade de evolução. Para que nós pudéssemos estar aqui, ela veio antes. Ela passou por algumas coisas, por períodos mais escassos até do que nós, para que nós pudéssemos estar aqui. Então, toda a nossa gratidão às mulheres, toda a nossa gratidão às mamães que estão nesse plano ou no plano espiritual, né? Que todos nós possamos nos sentir abraçados por elas, nesse momento onde a gente não está podendo se encontrar, mas a gente sabe que a questão física é a menos importante, né? O importante é ela estar
dentro do nosso coração. O importante é quando nós emitimos um sentimento de amor, de gratidão às nossas mães, né? Então, minha gente, essa é a mensagem que eu tinha pra gente na tarde de hoje, né? Agradecendo a todos aí pelo carinho, agradecendo a todas as mamães, a Maria de Nazaré, nossa mãe maior, né? Que dá força a todas as mulheres, a todas as mamães, e nosso mestre, que sempre nos incluiu, sempre nos respeitou, sempre soube do nosso valor, não é verdade? Então, para isso eu convido a todos para que a gente possa fazer uma vibração, a vibração dessa noite, a vibração desse nosso final de tarde, uma vibração para esse Dia das Mamães. Então eu convido a todos para a gente fechar os nossos olhos, e fechando os nossos olhos, mestre querido, com o nosso peito cheio de gratidão e de amor, nós lançamos uma vibração cheia de luz a todas as mamães, aquelas no plano espiritual e no plano físico, aquelas mamães que perderam seus filhos e aqueles filhos que perderam as suas mamães. Nós lançamos uma vibração de amor, aquelas mamães com seus filhos perdidos por aí, aquelas mamães que muitas vezes os seus filhos estão encarcerados, que Maria, nossa mãe maior, as envolva com teu manto de luz. E assim, mestre querido, nós agradecemos pela dádiva da vida e agradecemos pela dádiva de sermos gratos e de reconhecermos o nosso papel, o papel de filhos e o papel de pais. E nesse momento nós te agradecemos pedindo ao nosso Pai que as chuvas de bênçãos em todos os lares, ao nosso planeta Terra, a todos os governantes, a todos os nossos irmãozinhos em leitos de hospitais, recebam agora as tuas bênçãos, a sua chuva de amor, onde cura todas as feridas do corpo e da alma. E assim nós agradecemos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria, nossa Mãe Santíssima. E eu agradeço a todos vocês pelo carinho, pela presença, agradeço ao Caminho da Luz. E até a próxima, minha gente. Um grande beijo no coração de vocês e foi muito gostoso estar com vocês aqui. Até